Oi, gente! E aí, prontos para aprender a receita do pão que vai virar o novo queridinho do seu café da manhã? Então vem comigo! O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você colabora com o nosso crescimento e ainda fica por dentro de receitas deliciosas e dicas incríveis que eu compartilho aqui no canal com vocês. E nós vamos iniciar esse vídeo preparando a base da nossa massa. Para isso, aqueça o leite até que ele fique bem morninho. Só não deixe ferver, tá? Quando ele estiver bem quente, adicione a manteiga e derreta ela no leite. Agora, em outra tigela, iremos bater bem os ovos, até que a gema e a clara se misturem por completo e ele fique bem homogêneo. Não esqueça de deixar o seu like e, ao fazer isso, hype também esse vídeo. Me conte nos comentários o que você está achando dessa receita ou qual a sua receita favorita. Quer colaborar ainda mais com o nosso trabalho? Compartilhe esse vídeo com quem ama uma receita rápida e prática e salve para consultar depois. Com os ovos batidos, junte o leite morno com a manteiga e misture bem. Adicione o açúcar e volte a mexer até que ele dissolva completamente. Essa será a nossa mistura líquida. Depois que você observar que o açúcar dissolveu completamente, será a hora de acrescentar a esses ingredientes o nosso fermento biológico seco. Lembre-se, o leite nesse momento precisa estar morno, como se você estivesse preparando uma mamadeira de neném. Isso é o que fará o seu fermento ativar. Depois de adicionar o fermento, mexa bem até que ele seja incorporado à parte líquida da nossa receita e comece a dissolver. E essa parte não está aparecendo aqui no vídeo, mas depois de dissolver o fermento na parte líquida da nossa receita, você deverá misturar o sal com a farinha. Quando ambos estiverem bem incorporados, será a hora de juntar a parte líquida com a parte seca da nossa receita. Quando a sua massa estiver assim como a minha, transfira ela para uma superfície lisa e termine de amassar a sua massa, para que esses ingredientes se misturem completamente, formando uma massa bem lisinha e homogênea. Bom, massa misturada, vamos agora iniciar a sova dela. Quando a sua massa estiver bem lisa e homogênea, será a hora de iniciar a sova dela. Sove a sua massa por 10 minutos. Esse tempo será suficiente para que ela comece a desenvolver o glúten e ative ainda mais o seu fermento. Ela ficará cada vez mais lisinha e mais maleável. Depois de 10 minutos de sova, é assim que a sua massa ficará. E olha como ela está bem macia. Agora você deverá deixar a sua massa descansar por 30 minutos para acalmar o glúten. Pode colocá-la no mesmo recipiente onde iniciamos o preparo dela. Mas lembre-se, tampe esse recipiente com uma tampa ou com um pano limpo. E após 30 minutos de descanso, olha como a minha massa ficou linda. Depois que a sua massa descansar, será a hora de pesá-la e em seguida dividi-la em partes iguais. Vamos ver aqui com qual peso a minha massa ficou? Olha, ela está com 851 gramas. Após pesar a massa, eu vou dividi-la em porções iguais e modelar cada uma delas. Primeiro, eu abro levemente cada pedaço e dobro as pontinhas para o centro. Viro a emenda para baixo e faço movimentos circulares com a mão, assim, ó, até formar esse formato arredondado e bem bonitinho. Agora que a massa já está toda modelada, é hora de dar a ela mais 20 minutinhos de descanso. O glúten agradece e o seu pão ficará ainda mais leve e macio. E enquanto a nossa massa descansa, bora preparar o recheio. Para essa receita eu vou utilizar uma mistura clássica e deliciosa: queijo mussarela, queijo parmesão, salsinha e cebolinha, ambas bem picadinhas. Mas como eu adoro testar novos sabores, resolvi fazer uma variação com alguns pãezinhos. Eu vou misturar manteiga, queijo parmesão ralado, alho, salsa e cebolinha. E vou passar essa pastinha em 3 desses pães, só para ver como fica. Tô curiosa com o resultado. E você?
Se você quiser saber a minha opinião sobre essa variação, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudinho com sinceridade, viu? Para o preparo do recheio que levará a mussarela, eu irei picar a salsinha e a cebolinha, como eu já mencionei, mas também irei ralar o queijo mussarela. Assim ficará muito mais fácil moldar os seus pãezinhos. Algumas variações muito boas para substituir o queijo mussarela seria o queijo Minas padrão ou o queijo Minas meia cura. Já o queijo Minas frescal, ele poderá soltar muita água e poderá mudar a textura dos seus pães depois de assados, mas fica muito bom também. Caso você queira de qualquer forma utilizar o queijo Minas frescal, não tem problema, mas tem uma dica bem interessante aqui. Acrescente a ele 1 colher de sopa de requeijão. O requeijão irá ajudar a conter a água do queijo Minas frescal e não mudará a consistência do seu pão depois de assado. Já a pastinha de manteiga é bem fácil de ser preparada. Em um recipiente você irá adicionar a manteiga, o queijo parmesão, o alho picado, a salsa e a cebolinha. Irá misturar tudo muito bem e irá reservar. O recheio de queijo é ainda mais fácil de ser preparado. Em um recipiente você irá misturar o queijo mussarela ralado, o queijo parmesão e a salsa e a cebolinha, ambas bem picadinhas. Irá mexer bem esses ingredientes até agregá-los de forma uniforme e irá reservar. Bom, recheios prontos, vamos à montagem dos nossos pãezinhos. Pegue aquela bolinha que modelamos e coloque a emenda virada para cima, desta forma aqui. Em seguida, com o auxílio de um rolo de macarrão, uma garrafa ou um amassador de alho, como eu estou utilizando aqui no vídeo, abra sua massa até que você consiga acomodar no centro dela o recheio. Ao redor do recheio deverá sobrar aproximadamente 1 dedo de espessura, e essa massa que estará sobrando, você deverá puxar para cima do recheio. E para que o seu recheio não corra o risco de escapar, você irá apertar bem essa emenda e irá virá-la para baixo. Em seguida, você voltará a fazer movimentos circulares e irá moldar o seu pão em um formato circular, como fizemos lá no início. Pronto, seu pão recheado com queijo mussarela estará pronto. Agora você irá repetir esse processo com o restante da sua massa e irá acomodar os seus pãezinhos em uma forma que deve estar untada e enfarinhada. Depois de fazer isso, você deixará os seus pãezinhos descansar por 20 minutos, para que eles voltem a crescer. Agora eu vou rechear aquela massa que eu separei para fazer o teste com a manteiga saborizada. Como essa massa eu irei modelar num formato diferente da primeira, eu abri ela um pouco maior do que eu abri a primeira. Eu passei a manteiga e fiz as dobras que vocês acabaram de ver. Eu irei pressionar levemente essa massa para que ela não corra o risco de abrir na hora em que estiver crescendo. E ela ficará assim. Depois de acomodar todos os pães na forma, conforme eu já havia dito, eu deixarei que eles descansem por mais 20 minutos. E após 20 minutos de descanso, é assim que eles ficarão. Nesse momento, eu irei pincelar esses pães com uma misturinha de gema e leite. Para preparar essa mistura, eu irei retirar a película da gema e irei misturá-la a 1 colher de sopa de leite. Após misturar bem a gema e o leite, eu irei pincelar os pães com essa mistura e irei levá-los para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. E aqui vai uma dica muito importante. Antes de preparar a mistura de gema com leite, coloque o seu forno para aquecer. Assim, ele estará na temperatura ideal no momento em que levarmos os nossos pães para assar. Como eu coloquei todos os meus pães para assar na mesma forma, para identificá-los e diferenciá-los depois de assado, eu passei sobre os pãezinhos de manteiga o restinho da manteiga que havia sobrado. E neles eu não passei a mistura de ovo e leite, ok? E como vocês podem ver aqui, o nosso pão não grudou nem vazou. E olha como eles ficaram fofinhos, gente. Eu vou abrir agora o pão de queijo para que vocês possam ver como ele ficou por dentro.
e posso garantir a vocês que esse pão de erva ficou saborosíssimo. Quer um pão especial para aquele churrasco de domingo para preparar o seu pão de alho? Faça esse pão aqui e vocês não irão se arrepender, pode ter certeza. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as 2 receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.